Olá, boa noite a todos. Eduardo Martins aqui pelo Facebook, A Doutrina, falando de Espiritismo. Vamos iniciar a nossa live. Nós estamos hoje transmitindo aqui da cidade do Imbé, no Rio Grande do Sul, 11 graus nesse momento, não é? E hoje nós queremos falar sobre as nossas escolhas, que todo dia, eventualmente, nós temos que tomar decisões, né? Fazer escolhas. E isso tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, correto? E também há coisas que na nossa existência, na nossa vida, né, podemos dizer que elas estão pré-determinadas, ok? Mas existe uma diferença entre aquilo que está pré-determinado e aquilo que nós optamos, que nós escolhemos, né, fazer ou não fazer. Então é esse tema que nós trazemos hoje, né? Inclusive é o tema, foi tema da nossa palestra ontem aqui no Imbé, no Grupo Espírita Irmã Sheila, né? E eu aproveito aqui já para mais uma vez agradecer a acolhida fraterna dos nossos amigos, companheiros, né, de trabalho nas lides espíritas, né? Casa, Grupo Espírita Irmã Sheila, que já tem aí praticamente 10 anos, né, de trabalho. E o tema ontem, a nossa abordagem, foi exatamente esse, né? A importância do livre-arbítrio e também sobre o que está o determinismo, não é? E esse tema, ele está na obra de Joana de Anjos, de Valdo Franco, né? No Limiar do Infinito. Essa obra é de 1976, ela tem, portanto, aí 48 anos, né? E tem muito conteúdo para os nossos dias atuais. A Joana inicia, no prefácio dessa obra, ela fala que nós, ser humano, né, já avançou muito em termos de conquistas intelectuais, né? Então nós temos aí as tecnologias comprovando, né, o avanço intelectual do homem. Porém, nós ainda desconhecemos o nosso ser interno, né, o espírito. E é com base nisso que nós queremos falar um pouco hoje sobre a questão das nossas escolhas, do livre-arbítrio. A Joana vai dizer inicialmente, aqui no item 5, né, determinismo e livre-arbítrio, ela diz o seguinte, que a cada momento nós estamos fazendo algo, né, modificando, renovando, né, o nosso destino. E como é que isso ocorre? Essa talvez seja uma dificuldade de nós entendermos o poder das nossas decisões, porque são as nossas decisões que vão é, permitir algo positivo à frente ou algo negativo. Tudo que nós fazemos hoje, que nós escolhemos hoje, as nossas ações, né, elas vão ter consequências, nós sabemos disso. Nesse conteúdo aqui, nesse contexto aqui que a Jona nos explica, né, a gente aprofunda esse entendimento de forma a percebermos racionalmente just, justamente o poder que cada escolha nossa tem de modificar esse destino que nós estamos, né, que nós temos aqui na nossa existência terrena, ok? Então ela diz o seguinte: os pensamentos, os atos, né, eles são os agentes importantes, ou seja, à medida que eu formulo um pensamento, né, esse pensamento passa a ocupar a minha casa mental, naturalmente o que, que eu tenho lá? Eu vou ter uma ação a partir desse pensamento, certo? Então, muito importante, por isso que Jesus, aí nós precisamos lembrar de Jesus, né? Quando ele dizia orai e vigiai, certo? Até hoje ainda há muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse orai e vigiai, né? Orai, né? A prece, a proteção que a gente pede, né? A conexão com Deus, isso é importante para todos nós, né? Fazermos. E o vigiar é justamente vigiar essa casa mental, o assédio desses pensamentos, né, que nos ocorrem, que nos chegam e que muitas vezes não são nossos, certo? Só que se a gente der guarida, o que, que ocorre? Né? Em algum momento eu vou transformar esse pensamento em uma ação. E essa ação terá consequências. Se essa ação for uma ação positiva, for algo bom, né, benéfico, seja para mim mesmo, seja para outras pessoas, lá na frente há uma reação, são as leis, né, que o Espiritismo explica aqui, as leis de Deus, né? Então a questão da ação e reação, ou seja, cada ação minha, o universo, né, tem uma reação, certo? Porque está estabelecido com base nas leis de Deus, ok? Então a destinação feliz, né,
nós temos um destino já traçado que é a felicidade. Isso é certo para todos nós. Nós falávamos disso ontem na nossa é, abordagem na palestra espírita, na casa espírita, que todos nós, se existe uma certeza que nós podemos ter, é essa, indistintamente para todos, certo? Essa certeza é o quê? A felicidade. É o fatalismo, vamos dizer assim, pelas leis de Deus. Todos nós fomos criados para sermos felizes. O que que ocorre? Por que que nós não somos felizes? Por que que nós não estamos felizes? Justamente porque nós, em algum momento, colhemos o fruto daquilo que semeamos anteriormente. Tá? Então, se existe a questão da felicidade fatal, é uma fatalidade, não é? Como diz a Joana aqui. Porém, para eu chegar nessa felicidade, exatamente eu preciso cuidar das minhas escolhas, certo? E aí o que que acontece? O momento de fruir, de beneficiar-se com a felicidade depende de quem? De nós, depende do ser. Se eu, se eu tenho ações, não é, que não são boas, que não são dignas, que são equívocos, naturalmente em algum momento eu vou colher, né, a resposta das leis divinas que foram infringidas conforme as minhas más ações, e aí eu vou sofrer aquilo ali, vamos dizer assim, o processo que, na verdade, é educador. Nós estamos falando aqui, é bom que a gente deixe claro, né? Nós estamos falando aqui de delito e punição. Não é que houve um delito e houve uma punição. Nós, como somos seres em constante evolução, é natural, é mais do que natural que nós nos equivoquemos em algum momento, ok? E nesse equívoco, as leis estão aí para nos educar. Então, existe haverá uma necessidade de uma ação reparadora. Exemplo, se você fere alguém, se você prejudica alguém, né? E quando eu falo alguém, estou me referindo obviamente a uma pessoa, mas você pode também prejudicar todo um grupo, uma instituição, etc. Né? Você prejudicou, você fez algo mal e você sabe, em algum momento sua consciência vai mostrar que você fez algo errado. Então, ali mesmo se criou uma necessidade reparadora, que ela serve de quê? Para a minha educação. Então, ontem nós fazíamos ali uma figura, né, para procurarmos entendermos isso. Então, imagine que a nossa média aqui de vida, né, em anos, é em torno do Brasil, estou falando aqui referente ao Brasil, 75 anos. Então, você imagina aí uma corda de 75 metros, né? Cada metro aí corresponde a um ano da nossa existência. E nessa corda, imagina essa corda estendida, ela tem ali vários nós, né? Vários pontos que tem um nó nessa corda, certo? O que representam esses nós? Esses nós algo, né, representa algo que está determinado a ocorrer nessa existência. E esses nós são exatamente a consequência dos nossos atos passados em outras existências. Esses nós pode ser algo bom, né? Porque se a gente fez o bem em outra existência, outra experiência reencarnatória anterior, nós teremos ali algo bom naqueles nós ali, aqueles pontos, né? Então, por exemplo, é o nascimento de um filho, certo? Qual é o pai, qual é a mãe que não fica feliz, né, pelo nascimento de um filho, de uma filha, né? É um evento na nossa existência importante, certo? E positivo, ok? Você vai formar a sua família, você deseja ampliar essa família, ter filhos, e ocorre esse evento na sua existência. Então seria ali um ponto positivo, né? Bom, poderá ter um ponto negativo, um acidente, certo? Que vai deixar você, por exemplo, acamado, uma moléstia, uma doença, né? Que em algum momento tira você daquela rotina que nós todos estamos inseridos, né? Profissional, educativa, etc., né? Familiar, e você fica à parte, né, da sociedade, meio que parado ali, ok? Então é um evento que traz ali uma necessidade reparadora, está nos reeducando. Por que que chegou essa doença? Por que que houve aquele acidente? Nada, exatamente nada, né, é ao acaso, ok? É só a gente observar aí, por exemplo, nos acidentes, nos desastres, né? Que muitas vezes aí, quantos eventos a gente sabe, né? Que pessoas que não se machucaram naquele acidente, né, ou que até mesmo não participaram, estavam prontas ali a embarcar no ônibus, num carro, num avião, etc. E não conseguiram. Por quê? Elas não era para elas estar ali, certo?
Então, aquele evento é um evento reparador, educador, né? Ou de resgate para aquelas pessoas ali que têm essa, tinham essas dívidas ali, ok? Essas ações pretéritas que necessitavam de reparação. Então, nesta corda, como eu falei aqui, né, estou colocando aqui 75 metros, como se fosse a nossa média, né, de vida aqui no Brasil, 75 anos. A gente sabe, claro, que tem pessoas que vão até os 80, 90, etc. Mas nessa trajetória, alguns exemplos, né, boa parte de alguns exemplos principais, que nós podemos chamar assim, estão pré-determinados. Como disse, em função do que nós já agimos nas reencarnações passadas, certo? Eventos bons, outros não tão bons. E nessa mesma trajetória, nós estamos aqui, ao agir, ao fazer escolhas usando o nosso livre-arbítrio, nós estamos desenvolvendo para o futuro, para frente, novos eventos, né, que podem ser positivos ou negativos. Então, isso nos mostra a grande importância de nós pensarmos muito, usarmos a lógica, o raciocínio, né, o bom senso, a reflexão profunda a cada decisão que tomamos. Claro que eu estou falando aqui de decisões importantes da nossa vida, né? Você vai, por exemplo, ao mercado, você não vai ficar ali fazendo uma reflexão profunda se você vai comprar é, leite de soja ou leite de vaca, etc, né? Estou pegando aqui um exemplo bem simples, né? Bem tosco, certo? Então, a reflexão profunda, a análise, né? A racionalidade, ela tem que ser empregada em decisões que nós entendemos que as consequências poderão ser são importantes a partir do momento que nós fizermos a escolha, né? E é bom lembrar que escolher muitas vezes significa se posicionar. Mesmo que você não faça algo, você já fez uma escolha, não fazer, né? É uma escolha também, certo? Então nós precisamos compreender isso, da importância de estar lúcidos, né? De estar atentos, despertos para a vida. A Joana diz o seguinte, que a cada passo, né, nós sentimos mais força nessa experiência educadora. Então, à medida que a gente consolida essa questão de usar bem o livre-arbítrio, né, de tomar decisões ponderadas, reflexionadas, né, muitas vezes que a gente pode até discutir com outras pessoas, né, para obter mais de algum ponto de vista. Um exemplo, né, uma decisão profissional, por exemplo, você vai mudar de cidade, certo? Você tem pela frente um grande desafio, né? E aí você pode ponderar isso. Será que isso vale a pena? Você pode ver vários ângulos, né, dessa possibilidade de uma mudança de cidade por questão profissional e você vai tomar uma decisão. Então, quanto mais você racionalizar a respeito, quanto mais você ouvir ou conversar com alguém mais experiente, não é? A respeito e você fizer a sua reflexão profunda, você está usando o seu livre-arbítrio de forma inteligente, certo? Você vai ser cercado de todas as possibilidades. Isso não significa que a decisão será certa ou será errada, mas o uso do livre-arbítrio é importante, né? E aí só depende de você, certo? Depende de nós. Então, vejamos, nós temos aqueles pontos na nossa existência que estão pré-determinados. Eles podem mudar, eles são absolutos, nós vamos ver isso aqui à frente, né? Será que aquilo que está determinado, pré-determinado, é de forma absoluta? Não vamos escapar daquilo ali? Vamos pensar, por exemplo, num acidente que esteja pré-determinado para a nossa vida, na nossa existência, né? Por alguma razão, no passado, nós nos equivocamos, prejudicamos alguém e nesta encarnação está previsto para nós um acidente. Vamos pegar aqui um acidente leve, um acidente de carro, tá? Está previsto ali para a pessoa porque ela feriu alguém numa outra encarnação, não é? E está previsto um acidente. Será que isso vai acontecer de forma absoluta? Não existe escapatória para essa pessoa? Nós vamos ver isso a respeito um pouquinho mais à frente, certo? Aqui, acompanhando o raciocínio da Joana, ela vai dizer que o espírito não retrograda nunca, né? Nós não vamos voltar, certo? Não existe como a gente, depois que você, à medida que nós vamos evoluindo, não há retrocesso, certo? Não há retrocesso, não tem como a gente voltar para algo que seja mais atrasado. Nós espiritualmente não retrocedemos, certo?
Agora, o que que acontece na maioria das vezes para muitos, né? Infelizmente, nós estagiamos, nós paramos no caminho. Essa é uma questão. Muitas vezes, pelas escolhas que fazemos ou não, né, de simplesmente aceitar uma situação, nós ficamos parados, né, ficamos ali estagiando. Então, os outros estão avançando, né, espiritualmente, né, em questão evolutiva, e nós é, ficamos ali parados, né, marcando o passo, como a gente fala. Então, por exemplo, você vê aí um criminoso, né, alguém que passa uma vida inteira cometendo crimes. Quantos criminosos nós conhecemos, né, estou pegando aqui um exemplo, que são altamente inteligentes, certo? Porém, nesta vida estão entregues à criminalidade. Tem um intelecto, tem um saber, né, um conhecimento muito à frente de outras pessoas, porém estão no crime. Ou seja, eles estão retrocedendo evolutivamente? Não. É isso que a espiritualidade nos fala. Não estão retrocedendo. Porém, eles estão estagiando, né, não estão deixando de usar a sua inteligência para avançar, ok? E aí vejam, pode ser que essa inteligência, esse intelecto desenvolvido em outras encarnações, pode lá atrás ter estado a serviço do bem. Eles podem ter ações dignas, nobres, né? Lá atrás. E essas ações não são esquecidas. É o que a Jona diz aqui, ó, experiências nobres e conquistas não se perdem. Então, o fato de você conhecer, de nós conhecermos alguém que hoje está, por exemplo, eu estou usando aqui um exemplo do crime, não é? Não significa que essa pessoa é atrasada nem nada. Ela simplesmente parou, ela poderia estar avançando, ela parou, né? E mesmo com essa inteligência que ela tem, isso não será perdido. Em momento oportuno, o que vai acontecer? A própria lei de causa e efeito vai fazer com que ela use essa inteligência a favor do bem, né? Resgatando esse passado que nesse momento ela está vivenciando aqui, né? No momento presente, resgatando esse presente de forma é, que ela está se comprometendo, certo? Então, mais uma vez, a Jona fala, né? As experiências nobres e as conquistas do passado não irão se perder. Esse é um ponto interessante, porque vou dar uma boa noite aqui para nossa amiga Laura Valentim, que está acompanhando a live, tá? Obrigado por acompanhar. Luciane Cidral também, boa noite, tá? É, então, o que que acontece? Por que que é importante nós sabermos disso, né? Muitas vezes nós prejulgamos, certo? Nós apontamos o dedo. Ah, essa pessoa é assim, assado, né? E a gente esquece que essa pessoa já teve os seus momentos também é, no bem, em outras ações melhores. Eventualmente, nessa encarnação, ela está vinculada ali a algo menos digno, não é? Seja ali o mal que ela está fazendo e ela está se comprometendo perante as leis divinas. Mas todo o avanço que ela já teve, seja no campo moral anteriormente ou no campo intelectual, não se perde. Isso evidencia que não há retrocesso. O espírito está fadado a avançar, não é? Embora muitas vezes nós, por revolta, né, por indisciplina, nós estagiamos no bem. E por que será? Né? Se a gente pensar aqui, por que será que alguém que já praticou o bem, que tem inteligência suficiente, em algum momento se dedica ao mal? Não é? É só nós analisarmos a vida, não é? Muitas vezes como ela é. Às vezes a pessoa se sente injustiçada por alguma coisa, não é? Ela perde lá, ela tem uma dor muito profunda. Por exemplo, ela perdeu alguém que ela amava muito, vítima de um crime. Aí o que que faz? Ela se torna uma criminosa. Ela vai lá, por exemplo, fazer a justiça com as próprias mãos e a partir dali ela é condenada, vai para um regime aí, fechado, né, de prisão. E lá na prisão, ela tendo o conhecimento, tendo o intelecto, mas convivendo com outros malfeitores, ela acaba se vinculando a esses grupos, né, de malfeitores, se torna um criminoso. Então, a própria existência ela é desafiadora nesse sentido, não é? E aí a gente precisa entender justamente esse ponto que nós estamos chamando a atenção hoje, né? O saber escolher, o saber discernir, né? Dentro das nossas decisões. Uma coisa é a gente olhar a nossa existência como única, né? No corpo, na matéria, no corpo, certo? Você fica limitado. Se você tem uma visão como o Espiritismo nos apresenta, uma visão que nós estamos aqui temporariamente na matéria, essa é uma breve existência. Nós
já tivemos outras tantas e teremos outras tantas pela frente. Ou seja, aquele infortúnio, aquele momento de dor, né? Aquela, entre aspas, injustiça, segundo a nossa visão, que é limitada, muitas vezes aquilo fica um pouco menor, porque a nossa visão é uma visão integral da vida, uma visão de longo prazo, certo? Aquele que me prejudica hoje, pelas leis divinas, terá de se entender, né? Terá de resgatar conforme a lei de ação e reação. Então, cabe a ele próprio desenvolver um mecanismo reparador pelo crime que cometeu. E não cabe a mim fazer uma justiça, né, própria, né, como se eu fosse detentor da lei integral, sabedor de tudo. Né? Nós não sabemos. Nós temos uma visão muito limitada. E isso a gente precisa entender. E aí a Joana traz alguns exemplos para nós que é muito interessante, não é? Ela vai falar, por exemplo, de mães abnegadas, né? Pais, né? Que muitas vezes, com muito sofrimento, criam seus filhos, né? Com muita limitação, com muito esforço e com poucos recursos, criam, educam seus filhos, amam seus filhos, né? Em contrapartida, esses filhos nem sempre corresponde com o amor que a mãe ou o pai lhe deu. Né? Muitas vezes esses filhos são ingratos, né? E mesmo assim aquela mãe continua amando o filho, aquele pai continua amando o filho. Na nossa visão estreita da vida, nós olhamos aquilo e prejulgamos, né? Ah, esse filho não merece o amor dessa mãe, esse filho não merece o amor desse pai, né? Mas o que que as leis aqui de causa e efeito nos mostram, né? O que que a doutrina espírita nos mostra, né? Que esses pais, essas mães são sabedores dos desafios que eles têm, né? Eles sabem por que estão passando por essas dificuldades. Eles têm consciência plena disso, né? E aí eles seguem fazendo exatamente o que eles estão destinados a fazer: amar, né? Educar, proteger os seus filhos, mesmo que eles sejam ingratos, né? Que eles não correspondam na mesma medida esse amor. A Jona vai lembrar também quantas criaturas que nós vemos, né, imobilizadas em longas paralisias, né? Às vezes a pessoa tem uma limitação, né? Não tem a visão, não tem a audição, não tem a fala, né? Está limitada no seu corpo, né? Na sua expressão, no seu movimento. E você olha para uma pessoa dessa e você vê serenidade, você vê tranquilidade, você vê ali um semblante de agradecimento muitas vezes. Por que que isso ocorre? Porque aquele espírito ali tem consciência plena do porquê que ele está naquela situação. Muitas vezes, né, ele é um infrator dessas leis divinas, as leis de Deus. Ele sabe que ele usou mal a sua visão, ele usou mal a sua fala, ele usou mal a sua audição, ele usou mal a sua força, né? E aí ele vem numa reencarnação limitado nessas condições aí, limitadoras, justamente para ele se reeducar, né? Para ele valorizar uma visão, para ele valorizar todos os sentidos físicos, né? E o próprio corpo, certo? Vamos lembrar que nós temos aí, infelizmente, inúmeras pessoas que optam pelo suicídio, né? E elas vão voltar a uma nova reencarnação trazendo as consequências do ato infrator, certo? Quando elas estão lúcidas, conscientes de que elas realmente necessitam dessa existência, dessa experiência reparadora, elas são gratas, né? Elas agradecem. Por isso que a gente vê. Oi, Kátia, boa noite, dando uma boa noite aqui para Kátia Scherer, que estava conosco ontem lá no grupo Irmã Sheila, né? Uma boa noite. Obrigado por estar conosco aqui. Então, o que que a gente percebe, não é? Quando você tem essa consciência que precisa passar por isso como reeducação, não é? Para você discernir melhor sobre as suas escolhas futuramente, nós estamos em desenvolvimento, em crescimento. Infelizmente ocorre também, né? A gente sabe disso, nós encontrarmos pessoas revoltosas, né? Estão revoltosas com a sua condição, certo? Não aceitam as suas provas, né? As suas expiações. Mais à frente a Joana fala aqui de provas e expiações. E quando você não aceita
o que a vida está lhe apresentando como consequência do que você mesmo semeou, do que você mesmo fez, né, você perde essa oportunidade, vai ter que repassar novamente, certo? Tudo isso evidencia tão simplesmente a grande responsabilidade que todos nós temos pela existência. É muita responsabilidade, né? Quando Jesus falava para nós estarmos despertos, né? Quando o apóstolo Paulo nos convidou a acordar, é exatamente isso, né? A gente entender que a existência ela é de grandes deveres e responsabilidades para conosco e para aqueles que nos acompanham no grupo onde estamos inseridos. A gente muitas vezes demora a acordar, não é? A gente inicia a nossa vida aqui, se envolve com a materialidade, não é? E lá no filme Nosso Lar está bem claro, lá quando o Lísias, né, fala, né, que já erramos tantas vezes, né? É compreensível. Só que nós temos que lembrar que o nosso Pai, né, Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, certo? Ele entende que os seus filhos tem dificuldade nesse desenvolvimento, nesse crescimento, certo? Mas ele não abandona nenhum. Então, tanto é que Jesus falou, né? Nenhuma ovelha se perderá, né? Nenhuma ovelha será deixada para trás. O que ele quis dizer nessa analogia que ele fez, né, com o pastor de ovelhas, certo? Que nenhum de nós vai ficar para trás. Todos nós, absolutamente, sem exceção, todos nós seremos convidados a evoluirmos, a crescermos, a nos desenvolvermos. Uns compreenderão isso talvez um pouco mais fácil, mais rápido, né? Outros ficarão por um tempo à margem do caminho, até que aquela nossa mestra, né, a nossa professora chamada dor, nos faça avançar. Então, quanto antes eu compreender isso, obviamente que é melhor, certo? Quanto antes eu entender, olha, realmente eu tenho que cuidar com as minhas escolhas, o livre-arbítrio é muito importante, certo? E a cada dia, a cada decisão, eu sei que gera uma consequência. Quando eu penso isso, a tendência é que eu tenha use melhor a minha racionalidade, não é? E as minhas escolhas tendem a ser mais positivas, ok? Bom, um pouco mais à frente, né? A Joana ainda diz o seguinte, que essas criaturas que passam pela dor, pelas provações, né? Lúcidas, conscientes da necessidade que elas têm de passarem por isso, né? Elas acabam se promovendo pela dor, certo? Naquilo que não souberam ou desdenharam conseguir pelo amor. Então aqui ocorre um fato muito interessante que a gente precisa analisar. Muitas vezes você foi ferido por alguém, alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém usou de violência contra você. Ok, você é a vítima, certo? Aí você passa a desenvolver raiva, ódio, né? Desejo de vingança por essa pessoa. E você não para mais, né? Você fica imantado, vamos usar aqui, né, esse termo, imantado, né, conectado com aquela pessoa, porque você não perdoa aquela pessoa. Aí, olha que interessante o que ocorre. Aquela pessoa que foi o algoz, que lhe prejudicou, que lhe fez mal, ela cai em si, percebe que errou, certo? Passa a mudar o seu comportamento, né? Tem consciência do erro, pede perdão a Deus, certo? E continua a sua vida fazendo bem. Ela começa agora a dar um novo direcionamento, né? Cuida das suas ações, né? Volta a trabalhar corretamente, a agir corretamente e evita repetir o mesmo erro que ela cometeu com aquela pessoa anterior. E aí ela começa a trabalhar no bem, ela começa a crescer, começa a avançar e vejam, aquele que foi vítima fica para trás, porque fica alimentando ódio, rancor, desejo de vingança, certo? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque a gente percebe que está sendo irracional. Ora, se eu sei que ao alimentar raiva, rancor, desejo de vingança, estou fazendo mal para mim mesmo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um esforço de esquecer aquela ofensa, né? Esquecer aquela violência, ou não me vincular mais com aquela pessoa. O esquecer, o Divaldo diz que às vezes é da memória, é difícil, né? Porque fica registrado na memória. Talvez eu não esqueça tão facilmente. Mas o fato de eu não me vincular, de eu não desejar vingança, de eu não ficar remoendo aquilo ali, certo? Isso me liberta, ok? Eu posso não esquecer tão rapidamente, mas eu preciso me libertar. Olha, a pessoa fez,
em algum momento ela vai ter que arcar com a sua consequência, não é? Eu não errei para com ela, então é melhor que eu não erre do que eu errar para com outra pessoa. Então, isso é importante a gente ter em conta, não é? Bom, diz aqui a Joana ainda, né? As ações edificantes. O que é uma ação edificante? Todo o bem que eu possa fazer, certo? Seja para um amigo, um vizinho, um parente, um familiar, né? Sempre que eu puder fazer o bem, né? E aqui eu sempre comento, tenho comentado, né, ultimamente, que o bem muitas vezes ali, as oportunidades estão na nossa frente, certo? A gente confunde um pouco, a gente acha que fazer o bem é fazer caridade, é ir lá pegar uma cesta básica, é entregar para alguma pessoa, tal dia, tal horário. Isso também é ótimo, ajuda muito, ok. Mas muitas vezes o bem que precisa ser feito está na nossa frente. É alguém que precisa ouvir uma palavra ali, né? Ter uma atenção, certo? Precisa de uma palavra de conforto, certo? Ok? Precisa ali de uma força num momento de dificuldade, às vezes pela perda de um familiar, por uma doença, por a perda de um trabalho, a pessoa ficou desempregada, está triste, está desmotivada, você pode orientar, pode dar uma palavra de conforto, pode falar da sua experiência, você já passou por isso, né? E você pode comentar isso para ajudar o outro. Então essas oportunidades de fazer o bem estão a todo momento à nossa volta. Infelizmente, a gente às vezes muito comprometido com a nossa vida, muito voltados para dentro de nós, só no nosso egoísmo, né? Vamos falar dessa forma, a gente perde essas oportunidades. A gente não vê, né? E deixa passar. E está ali, né? Próximos de nós, certo? Outras vezes, infelizmente, nós não fazemos, porque quando nós pensamos em fazer, a gente olha para outra pessoa e a gente faz o quê? Um pré-julgamento. Ah, não, mas está assim porque ele fez alguma coisa errada. Ah, não, mas está assim porque ele não quer se ajudar. A gente não pode fazer, a gente tem que evitar, né? Prejulgar as pessoas, ok? A gente tem que entender que nós somos ajudados a todo momento. Muito do que está hoje, da nossa condição que estamos hoje, certo? Boa parte pela ajuda da espiritualidade, né? Pela misericórdia do nosso Pai. Talvez a gente nem merecesse estar na condição que nós estamos. Os orgulhosos, né, como nós somos muito orgulhosos, a gente não quer reconhecer isso. A gente acha que é só pelo nosso esforço. Claro que parte do que nós conseguimos é pelo nosso esforço pessoal, né? Isso é importante. Mas é importante lembrar que nós nunca estamos sozinhos, certo? O esforço pessoal me cabe para que eu também receba o apoio, a ajuda da espiritualidade. Aí tem aquela frase, né, que todos nós conhecemos, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, certo? Então isso é importante. A gente muitas vezes, orgulhosos que somos, não percebemos o quanto nós somos ajudados. E se nós somos ajudados, por que não estender uma ajuda a outrem que está em dificuldade, que necessita, que precisa, né? Independente do que ele seja, independente de como ele está, por que ele chegou ali, isso independe. Simplesmente ajudar, né? Ajudamos e está feita a nossa parte. Isso é importante, ok? Então diz a Jona, as ações edificantes, os gestos de renúncia, certo? Abnegação, sacrifício e caridade. Olha, tudo isso, olha que importante, vou repetir, ó. Ações edificantes, renúncia, abnegação, sacrifício, caridade. Sobrepõe-se aos labores tumultuosos, prejudiciais e viciosos. Então, quando a gente fala que esse determinismo não é absoluto, é justamente em função disso. Ou seja, aquilo que eu já realizei de errado e eu tenho consciência disso, como que eu posso diminuir essas consequências que estarão esperando em algum momento pelo meu plantio equivocado? Ora, eu tenho consciência, o que eu vou fazer? Exatamente isso aqui. Ações edificantes, ação de renúncia, não é? O que é uma renúncia? Ah, estou condicionado à bebida alcoólica, bebo além do limite. Eu tenho algum outro vício. Eu tenho alguma dependência, certo? Eu tenho algum tipo de fraqueza que me incomoda. Então, muitas vezes a gente renuncia aquilo ali que está o vício sempre traz um prazer, não é? Seja o fumo, né? O cigarro, seja a bebida. Por que a gente fuma? Por que a gente bebe? Porque traz uma sensação de prazer. Nós ficamos condicionados, viciados, né? Se eu tomo a coragem de renunciar a esse prazer, a essa satisfação,
muitas vezes eu estou diminuindo as consequências do que virão à frente, ok? Abnegação, sacrifício e caridade. Começa a trabalhar no bem e nós vamos diminuir, né, aquela consequência mais intensa, né, que vai nos causar dor logo lá na frente, caso eu tenha me equivocado no passado, né? Isso é importante. Diz a Joana aqui, o bem ele é mais importante do que o mal. A luz tem mais poder do que a sombra. Ou seja, significa que mesmo que eu tenha errado muito, mesmo que eu tenha me equivocado, mesmo que eu tenha escolhido errado os meus caminhos, ninguém está condenado, ninguém está perdido pela eternidade. Basta um movimento de volta à estrada do bem, né, através exatamente disso aqui que a gente falou, né, fazer o bem, renunciar a coisas que muitas vezes nos escravizaram, né, nos prenderam por demais e nos atrasaram. No momento que eu tomo essas ações, e aí é preciso lembrar, como que eu faço isso? É porque alguém me disse? É porque alguém me apontou o caminho? Pode ser, mas em realidade é uma decisão interna, consciente, né? É clara, ela tem que ser lúcida, uma decisão do ser espiritual que está aqui no corpo, que ele diz assim, eu não quero mais isso aqui, eu vou agora por esse caminho aqui que eu entendo que seja melhor. Ou seja, você usou o livre arbítrio. E quando você faz isso, conscientemente, vai pelo caminho correto, você começa a diminuir aquilo que estava predeterminado e que poderia ser negativo em função do que você fez no passado, certo? Então veja como é importante essa relação, né, do que está determinado pelas consequências daquilo que eu me equivoquei, mas o uso racional, inteligente, lógico, né, do livre-arbítrio muito consciente, diminui as consequências dos meus equívocos. Então nós podemos transformar, como a Joana falou no início, né? A todo momento nós estamos mudando o nosso destino, certo? Eu posso mudar para pior, se eu seguir no caminho equivocado, ou eu posso mudar para melhor. A pergunta é, quem de nós não quer dias melhores? Quem de nós não quer dias com mais alegria, com mais satisfação, com mais consciência tranquila? Quem de nós não quer deitar à noite e dormir um sono tranquilo, né, com a consciência leve, porque está fazendo algo bom ou não está carregando o peso de uma consciência, né, pelos erros, por ter prejudicado alguém, etc. Se a gente quer exatamente isso, se a gente quer enverdar por esse caminho do bem, o livre-arbítrio é primordial para isso. A escolha lúcida, consciente, inteligente em cada momento da nossa vida. Nós temos que fazer isso daqui a um ano, daqui a 5 anos? Não, nós temos que fazer isso agora, hoje. Né? E aí eu posso fazer um balanço agora dessa existência que nós estamos, né? Como que ela está. Até o momento, eu tenho mais nós negativos à frente para resgatar ou eu tenho mais pontos positivos a passar, né? A usufruir? Eu preciso fazer esse balanço, certo? Porque a partir desse balanço, eu vou agora redirecionar as minhas ações usando inteligentemente, conscientemente, o meu livre-arbítrio. Não nos cabe mais, muitas vezes nós temos, né, aquela velha frase, né, está nas mãos de Deus. Deus é que sabe. Ok, Deus sabe, pode ser que tudo esteja nas mãos dele, né? Porém, quando nós vemos para essa experiência aqui, as decisões são nossas. Não cabe a gente dar essa desculpa de terceirizar, deixar que não, Deus é que sabe, não. Deus sabe sim, mas eu tenho a responsabilidade, o dever de tomar as ações. E só diz respeito a mim. Nesse contexto, eu preciso realmente acordar para a vida. Cada decisão que eu tomo tem uma consequência, né? Por menor que ela seja, ela vai ter uma consequência, ok? E aí é preciso a gente ficar atento a isso. Diz a Joana aqui um pouco mais à frente. Para as conquistas do espírito, né, em cada experiência reencarnatória, isso aqui é muito importante. Em cada experiência reencarnatória está previsto, né, em razão das aquisições, né, logradas, né, ou conquistadas no passado, né, seja no campo do bem ou do mal, né, ou seja, de acordo com o que a gente fez antes, seja bom ou seja ruim, né, então estão previstas determinadas
imposições purgadoras, porque deveremos passar, certo? Para que serve isso? Para expungir os gravames inditosos que infelicitaram. Então, tudo aquilo que eu fiz de errado, em algum momento dessa existência, como a gente vem falando aqui, ela vai dizer, ó, está prevista. Ela chama de é, imposições purgadoras, certo? Agora, isso não é, e ela vai deixar bem claro aqui, ó, nunca, porém, em caráter absoluto. Por isso que lá no início da live que a gente falou, a Jona está dizendo, né, que a todo momento nós estamos mudando esse destino, certo? Nunca isso aqui será em caráter absoluto, porque nós podemos mudar esse contexto. Essas imposições aqui purgadoras, né, que estão determinadas lá na frente, certo? E aí vai dizer o seguinte, olha, o determinismo é flexível, está determinado, mas é flexível, ok? Sempre são examinadas, né, com raras exceções, sempre são examinadas, coordenadas e alteradas por quem? Pelos responsáveis pelos processos reencarnatórios. Então nós temos os tutores, né, que são responsáveis pelo nosso processo reencarnatório. Eles vão nos acompanhar. Em algum momento vai surgir o que? A chamada moratória, né? Que é o que? A gente ganha ali um tempo, se a gente está progredindo, está avançando, está atuando no bem, e aquela injunção estava prevista, aquilo é jogado um pouco mais para frente, né? À medida que a gente está fazendo algo positivo, evidentemente, a espiritualidade e as leis de Deus são inteligentes, eles não vão interromper algo que está sendo bem feito, né? Nós estamos no caminho correto, para nos colocar ali um resgate, né? Algo que estava determinado, eles vão dar uma moratória e vão deixar nós continuar atuando no bem. E pode ser que essa injunção purgadora, né? Essa imposição purgadora, pode ser que ela venha até não ocorrer. Eu vou dar um exemplo de um caso que está na obra Almas Afins, eu não vou lembrar aqui do médium, né? Houve um acidente com duas pessoas, certo? E esse acidente estava previsto para que eles desencarnassem nesse acidente, um acidente de carro. Esses dois amigos, um empresário e uma pessoa, um trabalhador da construção civil, estava previsto o desencarne deles nesse acidente. Mas eles não desencarnaram. Eles sofreram o acidente e tiveram ali não tiveram nada grave nesse acidente, certo? Eles sobreviveram ao acidente, não ficaram ali limitados no corpo físico nem nada, passaram pelo hospital, receberam atendimento, mas eles não ficaram, não desencarnaram e não ficaram limitados. Por que ocorreu isso? Se estava previsto eles desencarnar nesse acidente? Exatamente pelo seguinte, porque nesta vida que eles estavam, nessa existência, os dois estavam atuando no bem. Tinham uma obra de caridade, estavam ajudando pessoas, famílias pobres, né? Em conjunto, os dois estavam indo muito bem, estavam progredindo. E por que estava previsto esse acidente de carro para com eles? Porque eles eram remanescentes lá da época do Império Romano. Eles dirigiam aquelas bigas, né, que trucidavam os cristãos na arena romana. Né? Eles eram entre tantos que estavam lá, esses dois estavam presentes naquelas bigas, né, conduziam as bigas, e ali muitos cristãos foram mortos pelas bigas que eles conduziam. Então estava previsto nessa reencarnação, depois de muito tempo, né, eles iriam desencarnar exatamente num automóvel. Porém, como eles já vinham progredindo em mais de uma existência e nessa atual experiência reencarnatória, eles estavam em progresso mais intenso ainda no bem, né, ajudando pessoas necessitadas, fazendo caridade. O que a espiritualidade fez? Deu uma moratória. Eles passaram por aquilo que estava pré-determinado, porém não com a intensidade que seria de tirar eles da vida. Não é? Eles passaram igual e sobreviveram. E aí a gente pergunta, quantas vezes nós já passamos por algo parecido, né? Sobrevivemos e não nos demos conta que talvez fosse exatamente ali para ser um pouco mais intenso, um pouco mais doloroso, né? Quem sabe aquele acidente, aquele viés que nós tivemos, né? Seja num movimento aí de acidente, seja muitas vezes no ramo até profissional, né? Quando você pede um emprego, e outros tantos setores da nossa vida, né?
quantas coisas que já nos ocorreram e que poderiam ser muito mais graves, mas não foram por misericórdia divina, por os tutores, né, espirituais que nos acompanham entenderem que não precisa mais ser tão intenso porque nós já nos modificamos, já nos melhoramos um pouco. Né? Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente faz essa leitura, isso nos mostra e nos motiva a continuar agindo no bem. O quanto mais, né, melhor. Quanto mais nós nos dedicarmos a ajudar outras pessoas, a colaborar na tarefa do bem, quanta coisa nós não estaremos eliminando lá na frente que está nos aguardando como consequência daquilo que nós já nos equivocamos no passado. Então, isso é importante, ok? O que parece determinismo infeliz, diz a Jona, resulta nas chamadas desgraças terrenas. Então, a gente tem as desgraças terrenas, desastres, né? Desencarnações inesperadas. Hoje, por exemplo, né? Hoje é dia 9, para quem for assistir essa live mais à frente, né? Hoje à tarde teve aqui, por exemplo, um desastre de um avião, né? Aí entre Paraná e São Paulo, né? A gente enxerga isso como uma desgraça terrena, né? Desastres, desencarnações inesperadas. Talvez essas pessoas lá, 62 pessoas, se não me engano, quem esperava que essas pessoas fossem desencarnar, né? Assim, abruptamente, certo? Enfermidades, abandono, sofrimentos por pobreza, né? Então, isso na visão humana limitada, estreita, não é? Míope, podemos dizer, porque nós não temos a visão do todo, ok? De forma alguma são infortúnios, diz a Joana. São infortúnios reais. Antes, são processos de disciplina moral para aqueles, né, os calcetas, ou seja, aqueles que são devedores das leis divinas, né? Calcetas, devedores, né, inveterados. Eles são advertidos pelas forças superiores para os deveres nobres e se recomponham perante a consciência e o próximo. Então, por mais que a gente faça o mal, se você conhece aquela pessoa que é voltada unicamente ao mal, em algum momento ela vai ser tocada pelo determinismo, né, do avançar, do evoluir. E ela vai passar por essas injunções aqui como forma dela acordar para a vida, para despertar a consciência e começar a fazer o bem, certo? Abandonar o mal e seguir no bem. Uma coisa importante com relação ao livre-arbítrio, né? A Jona vai nos dizer, ó, são auxiliares valiosos do livre-arbítrio. O que a gente falou antes? Ó? Discernimento, razão, tendência para o bem, né? E a irresistível atração para a felicidade. Como eu falei antes, quem de nós não busca a felicidade? A gente sabe que na Terra não existe uma felicidade absoluta, mas a felicidade relativa, aqueles bons momentos, né? Momentos de alegria, quanto mais a gente tiver, melhor, certo? Se todo dia nós pudéssemos ter momentos agradáveis, seria um paraíso aqui na Terra, talvez, não é? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que aqui é luta, é esforço, não é? A gente vai passar por alguma decepção, alguma frustração, mas nós precisamos seguir avançando. Não dá para parar no caminho, ok? Então a Jona fala que esses auxiliares são valiosos para o uso correto do livre-arbítrio, ou seja, discernir, usar a razão e ter uma tendência para o bem. Se você tem uma tendência para o bem, é bem provável que as suas escolhas sejam para o bem. Você não vai escolher fazer o mal, se você tem uma tendência para o bem. Agora, contrariamente, o que tem? Né? O que prejudica o livre-arbítrio nosso? Né? O nosso passado espiritual. Ele prejudica? Sim, porque nós vemos de muitos condicionamentos, não é? E pelo nosso também, ela fala aqui, o nosso atavismo animal. Nós somos ainda muito reativos, ok? Nós costumamos reagir, principalmente com relação a uma agressão física, moral, etc. Por que a gente é assim? Porque nós vemos num passado animal, nós temos os nossos instintos ainda muito presentes na nossa vida, né? E instintivamente nós temos, o nosso corpo ele é assim, ele é preparado para defesa ou ataque, certo? O nosso instinto ele responde muito mais rápido do que a nossa razão. Nós temos aqui no nosso cérebro, né, um órgão chamado amígdala, que ela é como se fosse um sentinela, um alerta. Em todo momento de perigo, ela nos avisa. E ela dispara. O nosso corpo, a gente precisa conhecer muito o nosso corpo, né? Ele é fantástico, né?
essa amígdala dispara todo um alarme, não é? No nosso corpo, é injetada na nossa corrente sanguínea, né? Uma adrenalina, certo? E nós ficamos na condição de ataque ou defesa. Ou seja, o nosso instinto preponderando, ok? Muitas vezes nós deixamos esse instinto prevalecer e agimos. Quando você domina esse instinto, não é? E deixa a razão fluir, aí a nossa escolha, a nossa ação será um pouco mais equilibrada. Porque o alarme que soa pela amígdala, né, pelo instinto, muitas vezes hoje, na atualidade, ele não se justifica, ele é um alarme falso às vezes. Né? Às vezes aquele perigo iminente muitas vezes não é, certo? E a gente agora tem o quê? Diferentemente dos animais, nós temos a razão, ok? Então, um exemplo aqui, você escuta um barulho na rua, você está dentro de casa, escuta um barulho na rua, você pode se assustar e ficar em posição de ataque ou de fuga conforme o sinal da nossa amígdala, né? Agora, muitas vezes você vai ver o animal que passou, não é? Um gato, um cachorro, ou seja, a razão diz para você que pode relaxar porque não há um perigo realmente, né? Um perigo real, vamos colocar assim, certo? Então a gente ainda preso, condicionado aos nossos instintos. E isso vai contra a nossa melhor escolha, o nosso livre-arbítrio, certo? A preferência ao erro também é contrário ao livre-arbítrio. Porque quando eu escolho o erro, quando eu tenho a tendência, eu prefiro o erro, obviamente que ao utilizar o livre-arbítrio eu vou enveredar pelo caminho errado, né? Pelo caminho do erro, ok? Diz a Joana assim, espírito algum conseguirá marginalizar-se indefinidamente. Então, por mais que o espírito seja tá tido como um espírito ruim, um espírito mau, né? Seja criminoso, seja violento, etc. Mas ele não vai ficar indefinidamente, eternamente nessa condição, ok? E aqui nós precisamos lembrar que muitas vezes nós somos educados, né? No catolicismo, onde se criou ali, o mito do céu e do inferno, né? Das pessoas que estavam condenadas ao fogo eterno do inferno. Por isso que nós temos essas crenças ainda conosco, certo? A gente vê uma pessoa que está temporariamente na maldade, conforme a doutrina espírita nos explica, porque é um espírito eterno, né? Fadado à felicidade, porque é um filho de Deus, assim como nós somos irmãos, e a gente tende a condenar essa pessoa com base em aonde? Aonde nós somos educados, né? O catolicismo criou essa questão do céu e do inferno, e até hoje nós ainda agimos, pensamos, né, dessa forma, achando que as pessoas estão condenadas porque erraram. Ninguém está condenado, certo? Estamos estagiando ou no bem ou no mal. E em algum momento nós seremos convidados, né, pelas leis de Deus a avançar, a seguir em frente. Um pouquinho mais à frente, a Joana nos fala sobre as provações, né, e as expiações, certo? Então ela vai dizer o seguinte, ó, as provações, quando espontaneamente aceitas, aquilo que eu estava comentando antes, né, representam conquistas, ajustes entre os espíritos que reencarnam. Então, muitas vezes você tem ali, né, alguém na família que é uma pessoa difícil, né, no seu ambiente, seja familiar, ambiente de trabalho, educacional, você está interagindo, se relacionando com aquelas pessoas ali, certo? Passa por uma prova ali, não é? Você tem que, ou é um filho, ou é um pai, uma mãe, um irmão, etc. Ok? O que que significa isso? Ajuste. Ajuste. Não é a primeira vez que estão juntos. Né? Vem mais uma vez para que ocorra esse ajuste. Né? Os espíritos que se reencarnam consubstanciadamente no livre-arbítrio destes, certo? Ou seja, ali está as oportunidades de fazer escolhas diferentes do que ocorrera anteriormente, certo? Com relação às expiações, a doutrina espírita explica, e a Jona aqui vai nos falar, né? As terapêuticas cirúrgicas, né, são terapêuticas cirúrgicas, enérgicas, ásperas, impostas pelo determinismo das leis para o bem. Então, um exemplo, a pessoa, quando reencarna, traz uma limitação física, não é? Está limitada nos seus movimentos. Vamos dizer, a pessoa reencarnou e está numa cadeira de rodas, né? É paraplégico, tetraplégico, etc. Ok? E por que que isso está ocorrendo? Por que que essa pessoa nasceu com essa limitação, não é? E aí a gente muitas vezes olhando
pelo viés da doutrina espírita, você vai ver que ali se trata muitas vezes, em alguns momentos, isso aqui eu estou falando de forma relativa, é bom que se diga, não é? A gente não tem aqui o conhecimento absoluto, obviamente que não, mas tem casos onde nós temos ali um suicida, não de uma vida, mas de várias vidas. Né? Em vários momentos aquela criatura acabou optando pelo suicídio. E ela vem com inúmeras limitações, ou seja, ela está em expiação. E essa expiação, como diz a Joana aqui, é uma terapêutica, né, enérgica, áspera, imposta por quê? Pelo determinismo das leis que são voltadas para o bem, certo? Está ali, esse ser vai passar toda uma encarnação, né, reflexionando sobre as suas limitações, o porquê daquilo ali, não é? Então, isso sim está determinado, não é? Vai ser determinado em algum momento, para justamente fazer o infrator optar pelo bem. Porque quando você comete um suicídio, você está se revoltando contra Deus, né? Desperdiçando a sua oportunidade de vida que foi lhe dada, certo? E você é uma revolta contra Deus. E você infringe uma das leis, talvez aí mais difíceis, né? Você está infringindo. E vai ter as consequências. Então não adianta nós procurarmos desculpas, fazermos utopias, né? Criarmos fantasias. A responsabilidade pela nossa vida aqui é muito grande. Essa é a questão, isso não tem como fugir. Você pode ler outros autores, pode encontrar textos muito lindos, né, teorias, etc, etc. Mas a questão é o seguinte, né, nós todos, pela experiência, pela vivência que nós temos, né, temos tido, não tem como fugir disso. A vida é de responsabilidade, ok? Nós não vamos acertar em tudo, obviamente que não. Mas a gente precisa despertar a consciência para os erros que nós já cometemos para evitá-los de cometermos novamente, certo? Quem acredita que a vida aqui é uma festa, não é? É um parque de diversões onde você vai fazer tudo o que quer e o que não quer e achar que vai ficar assim, infelizmente você está se equivocando, não é? Aí nós vamos encontrar futuramente pessoas, como eu disse aqui, limitadas, seja nos movimentos, seja na sua capacidade mental, não é? Que vêm, passam anos aqui experienciando essas dificuldades e nós não entendemos o porquê. Nada mais do que causa e consequência, né? Causa e efeito. Você pode passar, como a gente conhece pessoas aí, não é? Que vivem uma vida inteira só de fantasias, de alegrias, achando que a vida é para ser aproveitada ao máximo possível e elas acabam, infelizmente, se comprometendo por várias reencarnações. Então, quanto antes nós atentarmos para os nossos deveres e responsabilidades, agindo com consciência, né, com a razão, tendo tranquilidade para as decisões, procurando a harmonia. Porque quando nós fazemos as boas escolhas, usamos racionalmente, inteligentemente o nosso livre arbítrio, nós contribuímos para a harmonia, seja da nossa casa, seja do nosso grupo familiar, né? Seja do nosso grupo social, o nosso grupo profissional. Né? Quantas pessoas a gente vê criarem problemas dentro das empresas, né? Porque elas estão sempre em desarmonia e elas nunca param emprego nenhum, por quê? Porque estão sempre criando alguma dificuldade. Né? Não se conformam, são orgulhosas, são egoístas, né? Acham que são melhores que os outros e não sabem conviver, não sabem se relacionar, ok? Tomam decisões precipitadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e depois arcam com as consequências. E aí sempre transfere as responsabilidades para os outros. Eu sempre trago isso aqui porque isso é a nossa vida real. A nossa vida real está aqui, não é dentro da casa espírita, não é dentro da igreja, a nossa vida real é de relacionamento com as pessoas, não é? É de relacionamento familiar, profissional. E nós temos que, tendo essa consciência, agirmos melhor, agirmos no bem. Porque não adianta eu fazer qualquer coisa que seja, e se eu tenho plena consciência que fiz errado, por mais que eu esteja sozinho, ninguém viu, esse erro, essa ação ficará registrado. Principalmente aqui na minha consciência. E é ela que vai gerar uma ação reparadora lá na frente. Né? Aí depois eu não entendo por que me ocorreu tal coisa, né? Como que aquilo surgiu. Na verdade, consequência do meu equívoco. Bom, estamos chegando aqui às 22 horas. Né?
quero agradecer a todos que estão participando da live aqui conosco. Quem quiser deixar seu comentário, assim que eu visualizar aqui, vou responder, ok? Mas sempre lembrando, a nossa ideia aqui é um estudo compartilhado com aqueles que nos acompanham. Nós não temos aqui a condição de falar de forma absoluta, porque é um estudo que nós fazemos, né? Principalmente voltado àquelas pessoas que estão conhecendo o Espiritismo. E eu sempre digo, né? Eu preciso reafirmar aqui, a gente não dá muita ênfase para a questão religiosa do Espiritismo. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas nós queremos tratar, né, trabalhar as coisas simples do nosso dia a dia. Né? Lembrando que nós temos Jesus, nosso modelo e guia, o farol, né? A gente precisa conhecer um pouco mais sobre as ações de Jesus e não colocar Jesus distante de nós, como um ícone, né? Como alguém sobre-humano. Não, nós temos que entender Jesus como uma pessoa, um homem normal, humano, porém, obviamente, muito mais evoluído, muito mais adiantado. Não é? Assim como nós temos aqui na Terra pessoas que estão um pouco mais à frente, não é? De conhecimento, de experiências, e que nós aprendemos com ela, certo? Nós aprendemos com essas outras pessoas que nos cercam, por elas terem conhecimento superior, experiência, não é? A gente aprende, não é? Com todos, e é assim que tem que ser. E nós podemos aprender também com Jesus, com a experiência de Jesus. Como é que Jesus se posicionava, né? Como é que ele usava o seu livre arbítrio, como é que ele fazia as suas escolhas, ok? Então é disso que nós estamos falando aqui. E não de uma religião, né, dogmática que nos engessa, né, criando ícones que vão interceder por nós outros junto a Deus e a Jesus. Não. Né? Todos nós temos acesso direto a Deus, certo? Obviamente que nós temos os nossos tutores, os nossos amigos espirituais que nos acompanham, mas nós temos, usando o nosso livre arbítrio, a condição de nos desenvolvermos mais, de crescermos mais, de aprendermos mais, certo? E acima de tudo, de praticarmos mais, né? Porque é a prática, é a nossa ação no bem que vai fazer diferença lá na frente, né? Se não hoje mesmo, ok? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão acompanhando a live. Essa live vai lá para o nosso canal do YouTube também, a Doutrina, né? E todos aqueles que puderem visualizar mais à frente serão muito bem-vindos. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e muita paz, que é o que nós precisamos no nosso planeta, né? Muita paz a todos. E até breve.